Eu começo com essa pergunta aqui que para a gente ela é bem básica. Por que o Banco Central se preocupa com as questões ambientais, com as questões de sustentabilidade? Esses eventos climáticos extremos já custaram 2,5 trilhões de dólares para a economia global só na última década. O mandato do Banco Central essencialmente é assegurar a estabilidade de preço e estabilidade financeira. A agenda de sustentabilidade e mitigação desses efeitos das mudanças climáticas tem tudo a ver com essas duas missões. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Banco Central no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é a agenda de sustentabilidade do Banco Central. E existe muita curiosidade sobre esse assunto, né? Por que o Banco Central precisa se preocupar com as questões de sustentabilidade, com as questões ambientais, sociais? Por que isso é importante? E para falar sobre esse assunto, conosco está o Ricardo Harris. Ricardo trabalha há 18 anos no Banco Central. Hoje ele ocupa o cargo de chefe de gabinete na diretoria de regulação. É formado em contabilidade, possui MBA em gestão empresarial, em estratégia empresarial e possui uma certificação CFA, uma das mais importantes na área de gestão de investimentos. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Eduardo. Bom dia. Bom dia. Ricardo, então a ideia aqui é a gente bater um papo sobre sustentabilidade e eu começo com essa pergunta aqui que para a gente ela é bem básica, tá? O Banco Central cuida da estabilidade da moeda, do poder de compra da moeda, o controle da inflação, se preocupa com a saúde financeira, a estabilidade financeira do sistema financeiro, das instituições. Por que o Banco Central se preocupa com as questões ambientais, com as questões de sustentabilidade? Bom, ótima pergunta, Eduardo. Eu acho que, na verdade, todo mundo deveria estar se preocupando com esses temas, né? Acho que enfrentar o desafio da mudança climática vai exigir uma ação de todos, né? Dos governos, dos legisladores, dos bancos centrais e da sociedade em geral. Eu acho que, respondendo objetivamente o porquê do assunto ter entrado no radar dos bancos centrais, está claro que a mudança climática tem impacto relevante para a estabilidade financeira. Nós estamos vivendo um momento crucial da história que pode definir o futuro da humanidade no planeta, né? É um desafio geracional e talvez o maior que a humanidade já enfrentou. As mudanças climáticas já são uma realidade, está todo mundo vendo, o clima está mudando, isso já afeta as pessoas, já afeta as economias no mundo todo, né? Pra você ter uma ideia, diariamente a gente continua despejando 160 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera do planeta. Então a gente está vendo as consequências, tempestades mais fortes, chuvas mais intensas, inundações, incêndios florestais, secas mais intensas, quebras de safra. No total, esses eventos climáticos extremos já custaram 2,5 trilhões de dólares para a economia global só na última década e 1 trilhão na década anterior. Quer dizer, o custo para a humanidade de simplesmente não fazer nada aumenta exponencialmente todo dia. Então, assim, mas a boa notícia é que parece que a gente chegou naquele ponto de inflexão onde começa a cristalizar aquela vontade política necessária para mudar o rumo das coisas. A gente tem a reunião da COP26 em Glasgow agora em novembro e tem tudo para ser um divisor de águas aí nessas discussões mundiais relacionadas à crise climática. Essa incerteza quanto ao futuro do planeta, isso afeta o sistema financeiro? Isso tem potencial de afetar o mundo financeiro de alguma forma? A gente vai ter que fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Isso vai exigir investimentos maciços aí em novas fontes renováveis de energia, novas tecnologias, processos de produção, modelos de construção, uma agricultura mais sustentável, por aí vai. Então, assim, só para te dar um exemplo, o FMI fez um estudo com a Agência Internacional de Energia e estimou que para a gente chegar em 2050 com zero emissões líquidas de carbono, a gente tinha que estar investindo só em energia 5 trilhões de dólares até 2030. Nós não vamos conseguir fazer essa transição sem o apoio do sistema financeiro global.
ou seja, para financiar os investimentos necessários para ter essa economia mais verde e, ao mesmo tempo, desinvestir naqueles setores que ainda poluem muito, né? Carvão, óleo e gás. Eu acho que tem uma frase do Joseph Stiglitz, né, que é o economista que ganhou o Prêmio Nobel, que ele resume bem o problema da mudança climática e o que a gente precisa se endereçar. Ele fala o seguinte: existe muito capital alocado em atividades muito lucrativas, mas com externalidades negativas, e pouco capital hoje alocado em atividades, em geral, menos lucrativas, mas com maiores externalidades positivas, né? Então, quando esse tipo de falha de mercado acontece, a atuação do Estado, em geral, é necessária. Então, daí a necessidade do Banco Central desenvolver uma agenda de sustentabilidade específica pensando nisso, né? Essa é uma iniciativa somente do Banco Central do Brasil. Como é que estão os outros bancos centrais com relação a esse tema? Eles também estão se preocupando com essas questões? Em 2017, foi fundado o NGFS, que é o Network for Greening the Financial System. Hoje é o fórum mais relevante de bancos centrais focados em discutir essa questão dos impactos na mudança climática, da mudança climática no sistema financeiro global. Para você ter uma ideia, eram 8 membros inicialmente que correspondiam aproximadamente a 30% das emissões globais. Hoje já são 90 bancos centrais, os supervisores do mundo inteiro, representando mais de 80% das emissões. A pandemia do Covid, sem dúvida, incentivou essa adesão, né? Existe já uma percepção clara de que a pandemia está relacionada com essa questão também com essa questão da mudança climática e a perda de biodiversidade. E o Banco Central do Brasil entrou também no ano passado, no começo do ano passado, aderiu ao NGFS e tem sido um membro muito ativo em diversos grupos aí de trabalho, tá? Mas o assunto ganhou relevância em diversos outros fóruns mundiais, né, internacionais. Tem o tratamento prudencial desses riscos que estão sendo discutidos lá no Comitê de Basileia, para a supervisão bancária. O Financial Stability Board, a IOSCO, tem discutido também o tema com alguns grupos. O Instituto IFRS está trabalhando num padrão contábil de transparência para tentar refletir os riscos climáticos nos balanços das empresas. E o próprio G20, que hoje está sob presidência da Itália, também definiu esse assunto como uma prioridade. Como é que você posiciona o Banco Central dentro desse movimento? O mandato do Banco Central essencialmente é assegurar a estabilidade de preço e estabilidade financeira. E a agenda de sustentabilidade e mitigação desses efeitos das mudanças climáticas tem tudo a ver com essas duas missões. Do ponto de vista da estabilidade de preço, é inegável que as mudanças climáticas têm um impacto importante, significativo nas variáveis econômicas no horizonte relevante, né, para a política monetária, com um efeito no preço dos alimentos, de energia. Então, para te dar um exemplo, agora mesmo a gente está discutindo os impactos que uma seca aí mais prolongada vai causar no preço da energia no Brasil e as consequências disso dos demais preços aí da economia, nas expectativas de inflação e por aí vai. E no aspecto da estabilidade financeira, o Banco Central tem que assegurar o gerenciamento adequado desses riscos pelo sistema financeiro. Quando a gente fala de risco climático no sistema financeiro, acho que em geral a gente fala de duas dimensões diferentes, né? Uma é o risco físico, que são essas perdas financeiras decorrentes dessa maior frequência de eventos extremos, de secas, enchentes, por aí vai, e os decorrentes de alterações ambientais aí mais de longo prazo, aumento do nível do mar, escassez de recursos, coisas do tipo. Eu já tinha falado dele. Já o risco de transição, ele são as perdas financeiras, de reputação decorrentes dessa transição para uma economia de mais baixo carbono, com mudanças nas políticas, mudanças legais, tecnológicas de mercado, ou mesmo na própria preferência dos consumidores, né? A gente vê cada vez mais os consumidores querendo saber a procedência daquele produto, se ele é feito de forma sustentável, enfim. E a gente já tem vários exemplos desse risco de transição ocorrendo, né? A pressão sobre as empresas de petróleo e gás tem aumentado muito. No ano passado, para te dar uma ideia, Eduardo, a British Petroleum fez uma baixa de ativo, né, um write-off no jargão aí contábil,
no valor de 17,5 bi de ativos relacionados à reserva de petróleo e gás da empresa. A Shell fez deu mais baixo, mais 22 bilhões. Quer dizer, esse é petróleo que provavelmente nunca vai ver a luz do dia, nunca vai sair debaixo do solo. E se estima que 2/3 das reservas hoje de combustível fóssil já descoberto não vão ser queimados. Isso é um risco imenso para a economia global. Tem tudo a ver Banco Central e essa agenda, porque isso está intrinsecamente ligado ao mandato da autoridade monetária. Nós estamos falando de que as questões climáticas, ambientais afetam as expectativas dos agentes econômicos, afetam o preço dos ativos e, por outro lado, com relação à estabilidade financeira, que é o mandato do Banco Central do Brasil, né, cuidar da solidez aí do sistema financeiro, afeta o balanço de risco das instituições. Eu acho que assim, é uma mudança estrutural gigantesca que já está ocorrendo. Os bancos centrais precisam garantir que o sistema financeiro esteja pronto para financiar esse processo e gerenciar adequadamente os riscos dessa transição. Como é que o Banco Central está nessa corrida, digamos assim, para trazer essa variável ambiental, variável da sustentabilidade para a sua atividade? Como é que se posiciona o Banco Central do Brasil? Então, eu acho que os bancos centrais têm acho que 3 papéis importantes a cumprir em relação a esse tema. Tá? Acho que o primeiro é ajudar na conscientização sobre os potenciais riscos decorrentes aí dessas mudanças climáticas. O segundo, como eu falei, é assegurar que o sistema financeiro vai conseguir gerenciar adequadamente esses riscos decorrentes dessas mudanças, tanto os físicos quanto os de transição. E, por último, dar transparência, né, a esses riscos e as oportunidades decorrentes dessa transição. E o Banco Central tem atuado exatamente dessa forma. No aspecto da conscientização, não tem dúvida que o mero anúncio lá da inclusão desse pilar de sustentabilidade na agenda BC-RECH lá em setembro, no ano passado, por si só já acendeu ali uma luzinha amarela no sistema financeiro para esse tema e as instituições financeiras estão mais atentas ao aspecto da sustentabilidade na forma como conduzem seus negócios. Na mesma linha, você sabe, a gente colocou na praça aí mais 3 consultas públicas que lidam exatamente com os outros 2 pontos, né? O melhor gerenciamento de riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições financeiras e maior transparência sobre os riscos e oportunidades relacionadas a esses temas. O papel do Banco Central é assegurar que as instituições financeiras gerenciem adequadamente os riscos decorrentes dessas mudanças e traga maior transparência em relação a esses riscos e as oportunidades decorrentes disso. Então, por exemplo, dando um exemplo, assim, na hora que a instituição financeira concede um empréstimo para uma determinada empresa que está exposta a esses riscos, ele consiga gerenciar adequadamente, precificar esse risco, saber que aquela empresa pode vir a ser afetada por algum aspecto da mudança climática, questão ambiental, ou mesmo as garantias que foram oferecidas naquela operação. Você comentou que o Banco Central atua como indutor. Nesse caso, o Banco Central, em 2014, foi pioneiro nisso, né, definindo que as instituições financeiras tivessem uma política, explicitassem uma política de responsabilidade socioambiental. Quais os aperfeiçoamentos que o Banco Central está planejando para essa questão? Depois de um ciclo, então, completo de supervisão, a gente percebeu a necessidade de aperfeiçoar alguns aspectos da norma. E essa consulta pública que a gente colocou, a 85, ela envolve basicamente 2 iniciativas regulamentares. Primeiro, o gerenciamento do risco social, ambiental e climático e a política de responsabilidade social, ambiental e agora também climática, né? Então, sobre esse aspecto do gerenciamento de risco, nós estamos incluindo o aspecto do risco climático e criando uma seção específica dentro da norma que trata de gerenciamento integrado de risco, para tratar o risco social, o risco social, o risco ambiental e o risco climático.
a gente também está trazendo uma definição mais clara para cada um desses 3 riscos, né? E exemplos bem claros de eventos desse risco. Com isso, a aplicação de requisitos gerais, hoje já aplicável lá para o risco de crédito, risco mercado operacional, ele passa a ser automática para esses outros riscos. Então, você vai ter declaração de apetite por riscos, o programa de teste de estresse, gestão de continuidade de negócio e governança de risco. E, além disso, a gente ainda está definindo alguns requerimentos específicos para cada um desses riscos. Tudo isso mantendo o princípio da proporcionalidade, acho que isso é muito importante. Quer dizer, os requerimentos são mais exigentes para instituições maiores, mais complexas, tá? Já no aspecto da política de responsabilidade social e climática, a principal novidade, claro, é a inclusão do aspecto climático, mas também a redefinição de conceitos, com maior clareza dos requerimentos e fortalecimento das atribuições de cada ente na estrutura de governança. Por que a transparência em relação aos riscos sociais, ambientais e climáticos é tão importante para o sistema financeiro? Eduardo, a transparência é muito importante, porque ela permite, primeiro, pela ótica financeira, uma melhor precificação dos riscos e consequentemente, do valor dos ativos, e pela ótica reputacional, você estimular aí uma maior disciplina de mercado, tá? O Banco Central também colocou, então, em uma consulta pública, uma proposta em que as instituições financeiras têm que divulgar informações sobre esses 3 riscos, cobrindo aspectos de gerenciamento, governança, estratégia. E mais à frente a gente ainda vai acrescentar informações aí sobre métricas e metas. Essa iniciativa ela foi inspirada nas recomendações da TCFD, que é uma task force lá do Financial Stability Board, dedicada a essa questão do tema climático e considerada aí o padrão ouro, tá? Em termos de transparência sobre riscos e oportunidades relacionadas a mudanças climáticas. Novamente aqui o Banco Central do Brasil se mostrou pioneiro ao incluir nessas divulgações não só apenas os aspectos climáticos, mas também os relativos aos temas social e ambiental. Existe uma grande curiosidade aí em relação a um tema que o Banco Central comentou e lançou recentemente, que é a possibilidade de surgimento de um birô de crédito verde. E aí eu te pergunto, o que é isso e como é que isso funcionaria na prática? Legal. Olha, esse projeto acho que é mais um projeto inovador que o Banco Central está trabalhando ultimamente, um dos mais interessantes aí, até pelo seu potencial disruptivo. Ele envolve tecnologia, uso de imagens de satélite, conexão com diferentes bases de dados governamentais e privadas, e no futuro a gente pode até incluir inteligência artificial, aprendizado de máquina, enfim. Mas para entender um pouco o que a gente está propondo, eu tenho que te explicar antes, e para o público que está assistindo a gente, um pouco o que é o SICOR. Tá? O SICOR é um sistema do Banco Central onde são registradas todas as operações de crédito que são concedidas pelos bancos no Brasil. Nenhum recurso pode ser entregue ao produtor rural pelo banco se não for antes registrado nesse sistema. Eu vou te dar alguns números, tá, Eduardo? São contratados 2 milhões de operações por ano, com um estoque aproximado de 180 bilhões. Então, toda vez que a operação é registrada no sistema, são coletadas informações em 270 campos diferentes que passam por aí mais ou menos 1.300 críticas e checagens diferentes. Então, esse sistema vai muito além dos birôs de crédito típico, tá? Porque ele tem muito mais informação do que meramente informação financeira lá da operação. Ele tem dados sobre o tipo de cultura que está sendo financiado, as técnicas de plantio, o sistema de produção e o mais importante, a coordenada geodésica da lavoura que está sendo financiada. Então, nossa intenção é transformar o SICOR em um birô de crédito rural sustentável. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio de 2 iniciativas. Primeiro, incorporando no sistema novos campos com características sustentáveis. E depois integrando o sistema com várias bases de dados espalhadas em diversos outros entes aí do governo, no IBAMA, no ICMBio, do INCRA, no Serviço Florestal Brasileiro, da Agência Nacional de Águas e por aí vai.
Isso vai permitir a gente verificar automaticamente a conformidade das operações de crédito rural com as normas e legislações, vai ajudar as instituições financeiras a gerenciar melhor a exposição dos riscos sociais, ambientais e climáticos e ainda ajudar a evidenciar aquelas operações que possuem características de sustentabilidade. Tenta me dar um exemplo de como isso funcionaria na prática, assim. Eu sou um agricultor, ele quer pegar um financiamento, e como é que entra o Birô de Crédito Verde? Importante a gente enfatizar que o objetivo principal do Birô Verde é contribuir com a mitigação de risco financeiro. O Birô não tem como objetivo, de forma alguma, criar qualquer tipo de restrição na concessão do crédito rural. A ideia é que ele funcione como uma segunda linha de defesa que vai facilitar o cumprimento pelas instituições financeiras das exigências legais e infralegais que estão em vigor. Então, essa integração das bases governamentais ela vai ajudar a aprimorar esses processos de concessão do crédito. E os parâmetros de sustentabilidade eles vão ajudar a diminuir a assimetria de informação e evidenciar as operações com características sustentáveis. Uma funcionalidade muito importante que o Birô vai ter é que ele já vai seguir uma lógica do Open Bank, ou seja, as informações que estão de crédito que estão registradas no sistema pertencem ao tomador daquele crédito. Isso é muito importante, Eduardo. Isso significa que, se ele autorizar, vai poder ser compartilhada as informações com quem ele quiser. Então, por exemplo, com uma instituição financeira que o produtor queira buscar um crédito mais barato, porque o banco oferece uma taxa melhor pela operação ser verde, vai ajudar a facilitar e baratear os processos de due diligence de certificadoras de ativos verdes ou de uma agência de rating. Pode interessar para um fornecedor ou mesmo um cliente estrangeiro preocupado em comprar produtos que tenham características sustentáveis e por aí vai. Queria que você traçasse para a gente um panorama com relação aos desafios dos bancos centrais com relação a esse tema para o futuro. Legal. Eduardo, acho que são vários desafios, tá? Eu ressaltaria especialmente, nesse momento, os relacionados ao desenvolvimento de metodologias de mensuração de risco climático e ferramentas aí como teste de estresse e análise de cenário. O risco climático ele é bem diferente dos demais riscos financeiros e bem difícil de modelar. Ele tem assim, uma alta incerteza de quando é que ele vai ocorrer, é difícil, você não consegue olhar para os dados históricos aí de perdas incorridas, não ajuda muito. Ele tem, enfim, um potencial aí de desencadear efeitos sistêmicos não lineares, com impactos muito maiores e diversos aí do que outras mudanças estruturais. E a magnitude desses impactos futuros depende muitas vezes das ações que a gente está tomando hoje, E em geral eles são irreversíveis. E para dificultar ainda mais, assim, acho que esse é um dos principais problemas, essa ausência de dados consistentes, comparáveis, com granularidade e confiáveis. Mas a boa notícia é que esses desafios já estão sendo discutidos aí nos fóruns e organismos internacionais e isso está no topo da agenda. Se você tivesse que identificar aí 3 principais temas dentro dessa agenda, quais seriam, assim, de uma forma bem objetiva? Tem 3 temas aí super importantes que vão estar na agenda aí de reguladores, de governos, investidores e das empresas, em geral. Acho que o primeiro deles é desenvolvimento de taxonomias que identifiquem aí setores e atividades econômicas sustentáveis. Esse termo taxonomia é um termo emprestado da biologia, mas as taxonomias são importantes para mitigar os riscos aí de greenwashing e assegurar aí que os investimentos sejam direcionados para as iniciativas verdadeiramente sustentáveis. Acho que um segundo tema importante é o desenvolvimento de mecanismo de precificação de carbono. Em geral, os especialistas consideram essa medida aí a solução mais eficiente, do ponto de vista econômico, para gerar os incentivos necessários para uma transição de uma economia aí de mais baixo carbono. Qualquer outra medida, inclusive as dos bancos centrais, vão ser sempre um second best.
essa é uma forma de você fazer as empresas poluidoras começarem a precificar as externalidades negativas que elas causam no planeta, né? E por último, acho que um outro tema que tende a crescer muito, já tá crescendo nos fóruns internacionais, é a discussão sobre o impacto da perda de biodiversidade para a estabilidade financeira. A gente tem saiu um estudo recentemente na Universidade de Arizona que estimou que 1/3 das espécies vegetais e animais podem desaparecer aí nos próximos 50 anos. Tem alguns bancos centrais, e aí eu destaco o Banco Central da Holanda, já vem estudando esses impactos aí da perda de biodiversidade na estabilidade financeira. Eu queria que você desse uma resumida nas principais iniciativas do Banco Central com relação ao tema da sustentabilidade. Na área de regulação, tem aquelas 3 consultas públicas que eu comentei aqui ao longo da nossa conversa, né? O Banco Central tem diversas outras iniciativas que foram anunciadas lá quando do lançamento do novo pilar de sustentabilidade da agenda BC-REST no ano passado. A gente tem iniciativas internas, primeiro dentro do próprio BC, né, na linha de liderar pelo exemplo, relacionadas à questão da conscientização tanto interna quanto externa dos aspectos sociais e climáticos. Tem as questões relacionadas à diminuição da nossa própria pegada de carbono e atualização da nossa gestão aí integrada de risco para incluir os aspectos socioambientais. Na área de supervisão bancária, a gente tem iniciativas relacionadas basicamente ao desenvolvimento de instrumentos aí de avaliação da gestão de riscos ambientais e climáticos das instituições financeiras. Um desses instrumentos é um documento para coletar informações mais qualitativas sobre esses riscos em determinadas operações de crédito e títulos de valores imobiliários. E também a construção, é um desafio da construção dos testes de estresse para risco climático, né? O objetivo aqui é tentar avaliar se o banco tem capital suficiente para cobrir eventuais perdas aí em cenários severos relacionados tanto à questão dos riscos físicos e de transição. E na área de política monetária e gestão de reservas, a gente tem algumas iniciativas aí relacionadas à inclusão de critérios de sustentabilidade, né, para a seleção de contrapartes e para a seleção de investimentos. E também está em estudo a criação de uma linha financeira de liquidez sustentável. Enfim, tem ainda diversas outras iniciativas, essa agenda é dinâmica, outras provavelmente vão ser incluídas futuramente. Muito bom, vocês acabaram de ouvir aí o Ricardo Harris. O Ricardo demonstrou aí um grande conhecimento aí sobre o que tem de mais avançado aí com relação ao tema da sustentabilidade, a interseção desse tema com a atividade do Banco Central. Super obrigado, Ricardo. Prazer foi meu, Eduardo. Obrigado a todos. Bom dia.